A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, nesta tarde, né? Estou aqui entrando na live para deixar algo da parte do Senhor para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Hoje é 3 de abril de 2021. Irmãos, o que Deus, Ele mandou eu falar aqui, na realidade, você acho que sempre vai ouvir eu falando que é meio complicado, meio difícil, né? A não dizer sim para Deus. Porque o que Deus mandou eu falar aqui, eu disse para Deus, eu não quero falar isso. Eu não vou falar isso para as pessoas, sabe? Mas aí, se eu não falar, se eu não contar aquilo que o Senhor mandou eu fazer, ou que o Senhor mandou eu falar, eu sei que eu vou prestar conta com Ele, daquilo que Ele tem entregado nas minhas mãos para mim fazer e eu não fazer, né? Então é melhor eu fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer, falar aquilo que o Senhor mandou eu falar, do que eu ficar desobedecendo a Ele. E sabemos que nem um desobediente herdará o reino de Deus. Porque nós, seres humanos, quando Deus ele manda a gente falar algo assim, a gente teme. E o que a gente teme não é Deus, a gente tem olhado para os seres humanos. A gente tem olhado para as pessoas. Eu venho te pedir que você assista essa live. Que você veja o que Deus vai falar, o que Deus ele já tem falado para mim. E o que Deus ele tem mandado eu repassar para você. Que você vigie tudo que você for falar, irmãos. Porque na realidade tudo que eu vou falar aqui o Senhor já falou para mim. E o Senhor tem cobrado isso de mim. O Senhor, desde que amanheceu o dia que Ele está dizendo, faz, conta para as pessoas. Aleluia. Então é porque o Senhor ele vai falar contigo também. Aleluia. E a coisa que o Senhor mandou eu falar aqui, irmãos, eu não estou aqui para defender ninguém. Eu não estou aqui para estar do lado de ninguém. Mas eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor mandou eu falar. Eu não sei se vocês, todo mundo está sabendo. É claro que todo mundo está sabendo. Sobre aquele homem, que eu nem conheço ele. Sobre aquele homem que está na internet. E que trouxe aquela visão, aquela profecia sobre o dia 30, né? Que ia acontecer muitas coisas, muitas mortes e tal. Irmão, o que eu venho falar foi o que o Senhor, Ele me disse, tá bom? Então eu vi muitas pessoas falando deste homem. E as pessoas começaram a falar dele. Quando as pessoas começaram a falar, eu ri. Só que eu ri, mas ao mesmo tempo por dentro eu estava triste com isso. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando nisso. Porque o Senhor também me manda eu entregar a visão. O Senhor me manda também eu entregar a revelação. O Senhor me manda eu entregar sonhos. O Senhor me manda eu entregar os avisos dele para as pessoas. E eu tenho entregado. Então eu vi o que estava acontecendo na vida deste homem. Que se não me engana é que o povo tá lá, né? Pastor Ezequias. Eu não conheço. E eu só vi as pessoas comentando e falando sobre isso que aconteceu. E o que eu vi as pessoas falando é chamando que este homem é um profeta mentiroso. E que ele estava assustando muito o povo.
que todo o povo estava assustado com isso, com essa profecia, esperando isso acontecer e nada aconteceu. E que muitas pessoas ficaram com medo, aterrorizadas com isso. E muitas pessoas não saíram de casa com medo disso. E muitas pessoas ficaram sentadas esperando isso acontecer. Ou seja, as mortes que ia acontecer na vida das pessoas, como este homem havia dito. Irmãos, e eu cheguei em casa, eu vendo as pessoas falando. Pessoas mesmo crentes falando. E aí veio no meu pensamento, eu quis falar deste homem. E eu fiquei pensando, e eu cheguei em casa triste com meu coração por ter ouvido as pessoas falando isso que aconteceu na vida deste homem. E eu cheguei em casa e eu comecei a perguntar para Deus, e comecei a orar, e comecei a perguntar a Deus, assim como o Senhor mandou este homem falar essas coisas, o Senhor tem mandado eu entregar várias coisas para as pessoas. O Senhor tem mandado eu entregar várias visões, vários sonhos, vários avisos teu, que o Senhor tem mandado eu entregar. E o que foi que aconteceu na vida deste homem? Na realidade, ele é um profeta teu, foi tu que mandou ele falar. O que aconteceu, Senhor, na vida deste homem? Porque agora eu olho para as pessoas, todo mundo estão falando mal deste homem. Todas as pessoas estão falando mal deste homem, rindo, zombando deste homem, porque isso não aconteceu. E eu comecei a fazer essas perguntas para Deus, irmão. E quando eu comecei a fazer essas perguntas para Deus, eu espero que você veja, que você ouça bem o que o Senhor, ele falou para mim. Na hora que eu comecei a fazer essas perguntas para Deus, irmão, Deus, ele me repreendeu. Sabe como um pai, ele repreende um filho, ou seja, que o filho quer falar alguma coisa, que o pai, ele olha para o filho, ele diz assim, filho, não fale nada, cale sua boca, sabe? Foi dessa maneira que o Senhor, ele falou para mim. Ele disse assim, eu vou te dizer uma coisa, Aline. E o Senhor não falou assim, ele falou mesmo com um tom assim de raiva para mim, sabe? E o Senhor, ele falou assim, eu só vou te falar uma coisa, Aline. Não fale nada deste homem. Não fale nada desta visão. Não fale que este homem é um profeta mentiroso. Não fale como muitos estão falando. Não fale porque você não conhece a vida dele. Não fale porque você não entendeu nada desta visão. Não fale se a visão foi eu que entreguei para ele ou não. Ele disse, só fique calado e ore por este homem. Ore por todas as pessoas que estão falando ele. Porque as pessoas que estão falando desse homem, eles se colocaram no meu lugar, achando que é Deus para julgar. Aí o Senhor me mostrou que muitos dos crentes estão com os dedos apontados e com sua língua afiada, falando mal deste homem. E eu tô aqui, eu não tô para defender homem nenhum, mas eu tô aqui para falar o que Deus mandou eu falar. Aleluia. Aí o Senhor, ele foi me dizendo, olha, tu viu que na boca das pessoas, o nome deste homem está como açúcar? Todo mundo quer saborear um pouco? Todo mundo está saboreando isso que aconteceu? Muitos estão olhando para este homem, estão julgando, estão criticando, estão aprontando, estão dizendo que ele é falso profeta. Aleluia. E o Senhor, irmão, eu estou contando do jeito que o Senhor me contou, irmão. O Senhor estava contando dessa maneira para mim. E o Senhor disse, por isso, você não vai falar nada. Você vai fechar sua boca e você não vai falar nada deste homem, que ele é profeta mentiroso ou que ele é verdadeiro. Aleluia. Porque o Senhor disse, não cabe as pessoas olhar e julgar e condenar a vida deste homem como estão fazendo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí você olha, você pode dizer, irmã Aline, o Senhor falou na palavra dele que nós devemos vigiar, porque muitos falsos profetas, sim, há muitos
muitos falsos profetas. Mas você só vai ser enganado se você não estiver orando, não estiver alimentado da palavra de Deus. Aleluia. Você só vai cair na cilada dos falsos profetas se você não tiver com sua vida no altar de Cristo. Se você não estiver orando, se você não estiver jejuando, se você não tiver com seu altar diante de Deus consertado, se você lê as escrituras, está tudo escrito. E o Senhor manda eu te dizer, não sei por que vocês têm se assustado com isso, que esse homem falou. Não sei por que muitos dos meus estão aterrorizados com isso. Não sei por que, diz o Senhor. Porque muitos estão firmados, não é em mim. Muitos dizem que me servem, mas não está firmado em mim. Não estão alicerçados na minha palavra. Aleluia. E o Senhor diz, sabe por que você fala isso? Sabe por que você tem falado isso deste homem? O Senhor diz, porque você não examina as minhas escrituras. Porque você não estuda a minha palavra. Aleluia. E o Senhor diz, então, antes de você falar de A, de B, de C, ou de alguém que Deus mandou falar, ou não foi Deus que mandou falar, o Senhor diz, vigia com a sua língua, vigia com a sua boca. E o Senhor disse, Aline, você não vai falar nada, você vai ficar calado. Porque ai de ti se tu falar deste homem. Porque tu não conhece a vida deste homem. Tu não conhece a veracidade dos fatos. Aleluia. Então por isso, irmão, eu me calei. Eu disse, Senhor, eis-me aqui, não vou falar mais deste homem. Eu não vou abrir a boca para falar mal deste homem sobre isso que aconteceu, não, Senhor. Irmão, eu não falei deste homem, eu pensei em falar, porque eu ouvi pessoas falando que ele era um falso profeta, que nada aconteceu. E eu também queria acreditar nisso. Mas aí eu orei e perguntei a Deus. E a única resposta que o Senhor disse foi isso para mim. Não fale nada deste homem. Não fale nada do que tu tá ouvindo por aí, o que as pessoas têm falado da vida deste homem. E as pessoas estão sorrindo, estão zombando dele. E o Senhor disse, aleluia, você que tem falado que você não conhece a vida deste homem, que você não conhece os fatos, que você não sabe se a visão que ele teve foi Deus que deu para ele ou não. O Senhor disse para você, vigia o que é que tu tem falado. Aleluia. Vigia o que é que você tem falado por aí da vida dele. Assim diz o Senhor. E o Senhor disse, muitos estão sorrindo deste homem. Muitos estão apontando esse homem. Muitos estão condenando esse homem. Aleluia. E o Senhor diz, mas você não vai fazer isso, porque as pessoas têm se colocado no meu lugar, achando que pode acusar alguém sem prova, achando que pode julgar a vida deste homem. Aleluia. Irmãos, eu não queria estar falando isso de jeito nenhum. Aleluia. E o Senhor disse, muitas pessoas que são os meus profetas vão deixar de profetizar. Por quê? Por causa dessa profecia, por causa que as pessoas estão falando. E muitas pessoas vão deixar de profetizar por causa disso. Aleluia. Glória a Deus. E eu perguntei para Deus, Senhor, como é que eu vou falar disso para as pessoas, Senhor? Depois de tudo que está acontecendo. E o Senhor disse, fala para as pessoas. Porque muitos dos meus estão pecando. Muitos dos meus estão pecando. Porque estão falando coisas acerca de que eles não sabem. E eles não perguntaram para mim. Eles só ouviram as pessoas falando. Viu que as pessoas estão falando. E eles também saem espalhando por aí. Sorrindo. Saem espalhando por aí, zombando. Querendo
querendo acabar com a vida deste homem. E o Senhor disse: ai da vida de você que tocou no nome deste homem. O Senhor disse: ai da vida de você que tocar no nome deste homem. Que tocar na vida deste homem para falar mal. Ai de você que tocar sobre esta visão que o Senhor falou. Aleluia. Aí o Senhor, e eu comecei a questionar: Deus, e por que não aconteceu nada? Deus, e por que muitas pessoas ficaram esperando e nada? Agora eu fiquei até triste, Senhor. Será que o Senhor vai mandar eu falar muitas coisas, algumas coisas e não acontecer também? Eu comecei a querer ficar com medo de falar as coisas que Deus manda eu falar. Por causa disso que aconteceu, o que está acontecendo na vida deste homem. Por causa que ele está sendo condenado pelos seres humanos. Aleluia. Glória a Deus. E aí o Senhor, ele começou a falar para mim, irmãos. Tudo isso que está acontecendo, porque é cumprimento da minha palavra. E as pessoas estão ficando aterrorizadas com isso, dizendo que não vão acreditar mais nas profecias. O Senhor diz: é porque elas não estão firmadas em mim, não lê a minha palavra. Aí o Senhor começou a dizer: sabe por que o meu povo, eles perecem? Por falta de conhecimento. Por causa que eles estão na igreja, eles cantam, vão para a igreja todos os dias, mas esqueceu que o compromisso que eles devem ter é com minha palavra. E a minha palavra é que essa é a verdadeira profecia para a tua vida. Se você tiver alimentado da minha palavra, você vai entender que as coisas que estão acontecendo é normal. Que eu tenho falado na minha palavra que isso é os acontecimentos que estão acontecendo, por causa que vai chegar o fim. Aleluia. E eu disse: Senhor, então me dar uma palavra para me deixar, para não ficar só nisso que eu falei. Aleluia. Porque a única prova que eu sei é que Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele prova na sua palavra. Aleluia. Aí o Senhor diz: tu vai deixar a palavra. E as pessoas vão entender. Aquelas que não entender, vai orar, vai examinar as escrituras, vai jejuar, vai falar com o Pai. Mas você tem falado do irmão e você não tem examinado, nem tem perguntado a Deus. E o Senhor diz: e você tem pecado. E você que pecou falando contra o seu irmão, o Senhor diz: peça perdão. O Senhor diz: peça perdão, volte atrás do que você falou logo. Aleluia. E o Senhor, ele disse: filha, a palavra que tu vai deixar para as pessoas é que eles vão entender. A palavra que tu vai deixar é sobre Jonas. Aleluia. E a palavra que o Senhor me deu sobre Jonas para me deixar para você entender os fatos que aconteceu. Aleluia, que Deus é maravilhoso. Em Jonas capítulo 3, vou deixar aí para você ler, irmão. Deus, ele não mente na sua palavra não, viu? Aí o Senhor, ele diz. O Senhor, ele diz para Jonas: apronte-se e vá à cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-lo a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. E o que ele começou a anunciar para o povo que Deus havia mandado? Ele começou a anunciar para aquele povo dizendo assim: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está esclarecendo na tua vida?
Tá entendendo? Aleluia. E Jonas, ele foi para a cidade de Nínive e começou a anunciar a mensagem que Deus havia dado para ele dizer para aquele povo daquela cidade. Dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. E eu quero te perguntar, ela foi destruída? Esta cidade foi destruída? Foi? Não, a palavra de Deus diz que ela não foi destruída. Aleluia. Aí o que aconteceu? Vamos ver na palavra. Então os moradores de... Verso 5. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinza. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e de beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupa feita de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Isso era o rei falando, convocando todo o povo para jejuar, por causa que Jonas havia levado a mensagem para Nínive, para aquelas pessoas que aquela cidade ia ser destruída em 40 dias. E o rei disse: então vamos convocar o povo, todo o povo, não somente o povo, mas também o gado, os animais, todos vão jejuar, vão se vestir de pano de saco, vão jejuar, quem sabe assim o Senhor vai ter misericórdia. Oh, aleluia! E o Senhor disse: sabe o que aconteceu? Que você não tem entendido? É que o povo ficaram apavorado. E o povo realmente acreditaram na profecia. E o que o povo fizeram? O povo se levantaram, o povo de Deus se levantaram em oração. Se levantaram em oração para Deus não fazer isso. Para isso não acontecer. Jesus tem misericórdia dessa profecia que vai matar muita gente. Aí, o que aconteceu nessa cidade de Nínive? Que por causa que o povo se arrependeu, aleluia, Deus mudou de ideia. Ele muda ou não muda de ideia? Aí você tem dito na palavra de Deus: Maline, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, quando ele fala, tá falado. Que Deus, quando ele diz que vai fazer, ele faz. Aleluia. O Senhor diz: tem situações que sim, que quando ele fala que vai fazer, ele faz. Mas tem situações que nós não entendemos como foi essa situação que ocorreu. E a situação que ocorreu, que o povo se achegaram para Deus. O povo buscaram e Deus ouviu. Deus teve misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas muitas coisas vão acontecer. Assim diz o Senhor. Tá bom, irmãos? E o que aconteceu, irmã? Que Deus viu que eles... O verso 10 vai dizer: Deus viu o que eles fizeram. Deus viu o que eles fizeram. O povo correram para os pés de Deus. Se vestiram de pano de saco. E foram clamar. Nós não vamos ficar sem comer. Nós vamos só orar e clamar misericórdia. E Deus ouviu e recebeu o sacrifício daquele povo. Deus teve misericórdia, viu? É isso que Deus faz. Então mudou de ideia. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Ele havia dito ou não havia dito? E por causa que Deus não destruiu aquela cidade, Jonas ficou esperando. Jonas
Deus não destruiu. Você entende como ficou a vida de Jonas? Jonas tem que encarar todo aquele povo, né? Mas graças a Jonas, deveria agradecer que Deus ele teve misericórdia do povo. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas, irmão. Vigia, abra os seus olhos, que você tem falado. Vigia, o Senhor disse, peça perdão para Deus logo. Porque o Senhor disse para mim, ai de você, Aline, se você tocar no nome deste homem. Aí ele me mostrou. Olha, veja como está o nome dele na boca do povo. Irmão, na boca do povo o nome deste homem está como açúcar. As pessoas estão saboreando. Cada um quer sentir um gostinho. Não eu, né? Porque Deus já me repreendeu. Glória a Deus por isso. Então, irmão, busque a Deus. Ore a Deus. Não fale nada porque você vê o povo falando. Não fale nada não, irmão. O que você vê é pessoas falando que foi Deus que falou, irmão. Vigia a sua vida, irmão. Vá orar. Vá orar pela vida dessas pessoas. E o Senhor disse, ore para que essas pessoas que falou mal dele, que andam fazendo isso com a vida deste homem, ore para eu ter misericórdia da vida dessas pessoas. E o Senhor disse, você que falou, que eu vi esse vídeo, o Senhor disse, é bom que você peça perdão logo para Deus das palavras, porque você nem conhece o homem e você tem falado essas coisas dele. Você nem conhece os fatos e você tem falado essas coisas dele. Assim manda o Senhor eu dizer aqui nessa live. Irmão, eu não queria fazer essa live não. Eu não queria falar essas coisas aqui para defender ninguém não, mas o Senhor estava me cobrando. O Senhor estava me cobrando, graças a Deus que eu falei, né? E aí o Senhor, ele falou, ai de quem tocar na vida deste homem. Então você vigia. Eu não conheço, não sei de nada da vida dele. A única coisa que o Senhor me falou foi essas coisas, né? E então ore a Deus, irmão. Vigia. Peça perdão se você falou. Peça perdão, irmão. Peça perdão logo. Porque você não sabe das coisas. Você não entende como Deus trabalha. Aleluia. Deus manda vigiar, manda. Vigiar com os falsos profetas, manda. Mas você só vai cair se você não pedir direção dele. Se você não orar e não buscar ele, não estiver firmado na palavra dele. E aí o Senhor disse. Muitas pessoas estão atemorizadas. Não sei por quê. E aí ele mandou eu deixar a palavra, a segunda palavra. A segunda palavra é que a segunda palavra o Senhor mandou eu deixar. Mas eu vou encerrar essa live, eu vou entrar noutra live, eu vou fazer outra. Porque essa parte que eu vou falar é outra parte que o Senhor tá mandando eu falar. Tá bom, irmãos? Paz do Senhor, fique com Deus, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Porque eu falei tudo que o Senhor me ordenou a falar, Jesus. Tu sabe, tu me conhece, tu conhece a minha vida, o meu interior. Senhor amado, que eu não venha estar no teu lugar para julgar ninguém, nem culpar ninguém. Porque só quem pode julgar é o Senhor. Senhor amado, eu venho te pedir. Senhor amado, tenha misericórdia da vida das pessoas que têm falado deste homem, pois assim o Senhor disse para mim. E assim o Senhor disse para mim falar, para que muitos venham ter cuidado com o que vão falar. Senhor amado, eu te apresento a vida das pessoas que falaram deste homem. Que eles venham se arrepender logo, meu Senhor, dos seus pecados. Para que, meu Senhor, a tua ira não venha cair sobre a vida, sobre a família de ninguém. Venha ter de misericórdia e de compaixão, Senhor amado. Abençoa o teu povo, desperta eles para ler tua palavra. Senhor, para ter discernimento, Senhor amado. Para que eles venham, meu Senhor, não se assustar com as coisas que fala sobre acerca deste mundo. Porque está tudo escrito na sua palavra. Que nós venhamos se firmar mais em ti, que nós não venhamos recuar, que eu não venha me acovardar e que eu não venha ser covarde diante de ti, Senhor. Perdoe, meu Senhor, pelas vezes que o Senhor tem me ordenado e eu não tenho falado, porque eu tenho olhado para a humanidade. Mas sei, Senhor, que só tu tens sustentado a minha mão, que é tu que me sustenta, é tu que me guarda, é tu, Senhor, que tem o controle da minha vida, que eu venha ser direcionado por ti sempre, Jesus. Abençoa o teu povo. Todos que estão assistindo, que eles venham acreditar, Senhor. Que eles não acreditar, que eles venham perguntar para ti, assim como eu perguntei para o Senhor. E o Senhor me respondeu, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco, não só hoje, mas eternamente. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Agora eu vou fazer outra live, tá? Porque essa outra live é outra coisa que eu vou falar para você.